Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E a nossa única e exclusiva regra de fé, no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 em diante. E hoje nós encerramos esta série de mensagens, esta série de pensamentos sobre o tema A Grande Meretriz. Hoje é a 11ª mensagem. Fechamos hoje um círculo de 11 cultos falando sobre a Grande Meretriz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo que a Bíblia diz nação santa, sacerdócio real. Nós chegamos hoje ao 11º culto e fechamos esta série de pensamentos que o pastor já vem há algumas semanas falando sobre o grande mistério da Babilônia, da grande meretriz, que é a mãe das meretrizes da terra. E veja, eu estava pensando ainda há pouco aqui em cima do altar, na hora do louvor a Deus, e Deus fez vir na minha mente. Você sabe que no Brasil, nós estamos nos últimos meses vivendo um grande drama, que é o drama da falsificação de remédios, né? Você vê que a televisão tem mostrado, as rádios têm noticiado, os jornais, as revistas de circulação nacional. De repente surgiu uma febre de remédios falsificados no país, que tem causado sérios transtornos à nação. As pessoas ficam inseguras, né? Intranquilas, porque você sabe que uma pessoa de repente está enferma, precisando de um medicamento adequado para aquela enfermidade, e ela ia a uma farmácia e de repente comprar um remédio falsificado. E tomar o remédio, e ao invés de ela ter uma melhora, ver o seu estado de saúde se agravar dia após dia, e de repente ser até levado à morte. Muitos morreram por causa disso. A televisão mostrou pessoas que tinham problemas graves de doença, que não podiam prescindir daquele medicamento, tomaram o medicamento, faleceram, e quando foi se constatar, o medicamento era falsificado. E qual é o grande drama que vive a população? É você não saber distinguir qual é o remédio verdadeiro e qual é o remédio falso. Porque a imitação, a falsificação do verdadeiro é muito bem feita. Uma pessoa leiga, ela não consegue distinguir. Você chega na farmácia, você vai comprar, por exemplo, a Novalgina. Como é que você vai saber se aquela Novalgina é legítima ou se ela é falsificada? Só um especialista, só um perito sabe distinguir isso, né? Então, nesta área de medicamento é terrível. Mas, na vida espiritual, a coisa também é terrível. Como é que você sabe distinguir o que é verdadeiro do que é falso? Como é que você sabe distinguir qual é a verdadeira igreja e qual é a falsa igreja de Jesus? Como é que é possível isto? Porque a Bíblia fala de uma falsa igreja, a Bíblia fala de uma grande meretriz, que é a mãe das meretrizes da terra. A Bíblia diz que esta grande meretriz, ela tem um vinho, ela tem uma doutrina, ela tem um ensinamento que embebeda as pessoas, que embriaga as pessoas. Tem que ajeitar o som aí, João, viu? E se você não sabe distinguir, você pode de repente estar absorvendo um falso ensinamento, você pode estar recebendo uma doutrina que vai embriagar você espiritualmente e vai fazer com que você viva uma vida completamente contrária à vontade de Deus, completamente contrária à vontade divina. Só que, no mundo espiritual, meu irmão amado, você tem como saber distinguir isso. De que forma, de que maneira, pastor? Através do pleno conhecimento de Deus. Se você não tiver o conhecimento
Você acaba, mais cedo ou mais tarde, sendo enganado. Você acaba sendo arrastado pelo erro dos insubordinados, desses ministros de Satanás. E quando uma pessoa de Deus é enganada, quando ela é seduzida, quando ela é enredada, quando ela é arrastada por falsos ensinamentos, ela decai da sua própria firmeza e ela passa a viver uma vida sofrível. Veja se não é exatamente isto que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Então Pedro diz assim à igreja: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Então Pedro havia escrito a epístola, havia exortado a igreja, havia falado das coisas profundas de Deus, e Pedro disse: olha, vocês já foram exortados, vocês já foram prevenidos de antemão, então agora tenham cautela. Para que Pedro mandou a igreja ter cautela? Ele disse: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Qual é a única maneira, meu irmão, de você não ser arrastado pelo erro desses subordinados? Qual é a única maneira de você não ser enganado? Qual é a única maneira de você não ser seduzido? De você de repente não se ver bebendo do vinho da devassidão, bebendo uma falsa doutrina, bebendo um falso ensinamento e ficar uma pessoa bêbada espiritualmente? O versículo 18 responde. Ele disse: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer que a única maneira de eu não decair da minha firmeza, a única forma de eu não ser arrastado para nenhum erro, de eu não me ver amanhã praticando coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, que são contrárias à verdade da Bíblia, não é jejuando, não é fazendo vigílias, não é subindo aos montes, não é esfolando os joelhos, ficando 12 horas orando, não. A única maneira de isso não acontecer é você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Diga: é pelo conhecimento. Agora, como o povo de Deus não tem conhecimento, o que tem acontecido, meus irmãos? O povo de Deus, e isso no mundo inteiro, com muita facilidade, ele tem sido arrastado pelo erro desses insubordinados, aqueles que a Bíblia chama ministros de Satanás. Paulo falou isso. Veja, como é que a grande meretriz e as suas filhas têm enganado o povo de Deus? Como é que elas têm conseguido, com muita facilidade, enganar os eleitos? O que é que elas têm usado para tentar autenticar os seus falsos ensinamentos, as suas falsas doutrinas? Você sabe qual é a arma mais poderosa que eles têm usado? As curas, os milagres e os prodígios. Por que eles têm usado curas, milagres e prodígios? Porque, irmãos, as pessoas normalmente elas ficam muito fascinadas quando elas veem alguma manifestação sobrenatural. Isso fascina as pessoas. Por isso que você vê aí diariamente milhares e milhares de pessoas que vão a Uberaba se consultar com Chico Xavier. O que atrai milhares e milhares de pessoas todos os dias a ir a Uberaba consultar o médium Chico Xavier? Curas, sinais e prodígios que acontecem diariamente em Uberaba. O sistema da grande meretriz das suas filhas meretrizes usa exatamente essa mesma estratégia. São as curas, são os milagres, são os prodígios que eles procuram divulgar com muita intensidade. As pessoas não são atraídas para os seus templos por causa da palavra de Deus. Elas são atraídas pelos testemunhos de milagres. Você pode observar todas as seitas, todo o sistema religioso que faz parte desse sistema da grande meretriz das suas filhas, usa exatamente essa estratégia aqui. Você liga um rádio, como é que eles fazem os seus programas? Milagres, 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 testemunho, testemunho, testemunho. Porque fulano recebeu isso, fulano tinha uma dor de coluna, o outro tinha uma dor de cabeça, o outro tinha um caroço, o outro tinha uma dor de barriga foi curada, sabe? Só o outro ficou rico, ficou milionário. E esses testemunhos de cura, de sinais, de prodígio, é que atrai as pessoas, não é a palavra de Deus que atrai. As pessoas ficam muito fascinadas pelo sobrenatural,
pelas coisas extravagantes, né? Você vê, se você chegar no centro da cidade, pegar uma Bíblia e você começar a ler uma palavra, ninguém dá atenção. Mas se de repente no mesmo lugar uma pessoa pegar uma faca e der uma facada em outro, olha, junto uma multidão na mesma hora. Porque tem uma facada, porque tem alguém ali com a barriga aberta e o sangue no chão. Então, infelizmente é assim. Olha, Jesus falou sobre isto em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 24. Vamos conferir juntos na palavra. O Senhor diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Pregando sobre predestinação, dizendo que Deus é soberano, que não tem livre-arbítrio, dizendo que há duas descendências. É isso que está na Bíblia? Não, o Senhor disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer que é possível um eleito de Deus ser enganado? Claro e evidente que é. Quando que um eleito de Deus pode ser enganado, pastor? Quando ele não tem conhecimento da palavra. E qual é o grande drama do mundo espiritual hoje? É que 99% do povo de Deus não conhece Bíblia, não conhece palavra, não conhece absolutamente nada. Então se deixa seduzir por isso aqui, ó. Sinais, grandes sinais e prodígios. Paulo disse em 2 Tessalonicenses, segunda epístola, a igreja de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo alertou também a igreja de Jesus e ele disse: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer que Satanás tem uma eficácia, e Satanás usa essa eficácia através da manifestação do iníquo, através da manifestação do mistério da iniquidade que Paulo disse já opera, através dos seus ministros, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos líderes, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Olha a igreja de Jesus Cristo, povo santo de Deus. Na Idade Média, na Idade Medieval, foi exatamente esta arma que a Igreja Católica usou para poder dar credibilidade aos falsos ensinamentos que já naquela época ela difundia pelo mundo inteiro. A Igreja Romana, ela começou a divulgar inúmeros testemunhos de pessoas que diziam ter recebido um milagre, diziam ter recebido uma bênção do santo A, do santo B, do santo C. E aí ela dizia assim: ó, isto aqui é a prova de que os santos que nós canonizamos são de Deus e que eles são mediadores entre Deus e os homens. Ela usava exatamente o milagre que as pessoas relatavam, os testemunhos que as pessoas usavam para autenticar o falso ensinamento que ela estava difundindo. Ela usou os milagres, ela usava os testemunhos das pessoas para dizer: aqui está a prova de que nós somos de Deus e de que o ensinamento que sai da Santa Madre Igreja é o ensinamento verdadeiro. E as pessoas diziam: é verdade. Se tem milagre, se tem sinais, se tem prodígio, então tem que ser Deus. Hoje nós vemos aí, meus irmãos amados, a mesma estratégia sendo usada pelas falsas igrejas. Nós vemos aí muitos ministérios que tentam provar a todo custo e a toda prova de que são de Deus e que os seus ensinamentos são divinos, são corretos, estão em linha com a Bíblia Sagrada. De que forma? Apresentando sinais, poderes e prodígios da mentira. O que a Bíblia diz aqui? Lê outra vez, 2 Tessalonicenses 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando a Bíblia diz que esses sinais, que esses prodígios, que esse poder são da mentira, a Bíblia não está dizendo que eles não são verdadeiros, não. Eles são verdadeiros, ninguém pode negar. A Bíblia está dizendo que eles têm o objetivo de levar as pessoas a crerem na mentira. Por isso que diz que são da mentira. O objetivo, meus irmãos, é levar as pessoas a crer no erro que está por trás desses sinais, naquilo que de errado está por trás desses prodígios. Adoração a ídolos. Oh, Deus operou através do santo tal. Milhares e milhares de pessoas se tornam devotas dos santos.
Não, mas foi Deus, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, então é porque Deus está agindo através do santo. Então começa a surgir a crença nos santos, começa a surgir a crença nas correntes de libertação. Não está na Bíblia. Deus não fala em corrente de libertação. Mas tem um vizinho meu que tinha uma dor de cabeça e fez uma corrente de libertação e a dor de cabeça sumiu, então a corrente de libertação deve ser de Deus. Começa a crença dos objetos, as pessoas a confiarem em sal, a confiarem em rosa, a confiarem em velas, a confiarem no copo com água colocado diante do rádio. E tantos outros ensinamentos diabólicos, que Paulo diz são ensinos de demônios. Olha, meus irmãos amados, para não ser enganado por essa astúcia da serpente, só tem uma maneira. Não tem duas. Qual é a maneira, pastor? Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Diga para o teu irmão do lado, tem que crescer no conhecimento, meu irmão. Diga, crescer no conhecimento. Agora, pastor, como é que nós podemos nos firmar com mais segurança, com mais firmeza, para identificar as verdadeiras igrejas de Jesus? Verdadeiras no sentido de denominações, porque ela se divide em várias denominações, né? Mas na realidade ela é uma só. Como é que eu identifico, pastor, a genuína igreja de Jesus? Vamos começar a ver isto. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Ele diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, primeira coisa que você tem que saber, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja como corpo misto de Cristo, quem é a igreja? A igreja não são 4 paredes, a igreja não é um prédio, isso aqui é o templo, né? A igreja como corpo místico, a igreja como corpo espiritual, ela é formada por todos aqueles que o Senhor Deus conheceu de antemão e que a Bíblia diz também os predestinou. Por causa do pecado de Adão, houve um período que todos nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. A nossa vida, ela era toda contaminada pela sujeira do pecado, pelas imundícias espirituais. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nós vivíamos como inimigos de Deus. Temos irmãos aqui na igreja que frequentou macumba, tem gente que foi do budismo, tem gente que frequentou corrente, tem gente que adulterou, que bebia, que fumava, que se drogava, sabe? Gente que vivia na pior imundícia que você possa imaginar na vida. Agora, estávamos o quê? Mortos em delitos e pecado. Olha como é que Paulo fala sobre isto. Em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 1 em diante. Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, primeira coisa, nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Morto não tem livre-arbítrio, o morto não tem desejo, não tem poder de decidir nada. Nós estávamos mortos, foi Deus que nos deu vida graciosamente. Depois no versículo 12 ele diz: nos quais, delitos e pecados, né, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza carnal, por natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Este era o nosso passado, isto era outrora, isso era quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade do diabo, permitindo que as coisas do diabo estivessem implantadas na nossa vida, no nosso viver diário. Agora, em Tito, na epístola de Paulo a Tito, antes de chegar em Hebreus, você vai encontrar Tito, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: pois nós também outrora, olha, outrora, no passado,
né? Morto em delitos e pecado, antes de Jesus te chamar, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tudo isso aqui era o nosso passado. Todo crente em Jesus é ex alguma coisa, meu irmão. Todo ele, sem exceção alguma. Agora, o que aconteceu que mudou completamente o panorama da nossa vida? O que aconteceu que houve esta transformação, que houve esta mudança, que faz com que você esteja numa manhã de domingo, aqui sentado num templo, ouvindo a palavra de Deus, louvando, adorando, a tua vida transformada? O que houve? O versículo 4 e 5 responde. Ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o jejum. Mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha, tudo isto aqui, meu irmão, que Paulo está dizendo, o Senhor Jesus Cristo, ele opera na vida de cada um daqueles que ele mesmo predestinou em amor. Um predestinado de Deus, ele não pode morrer, ele não pode sair desse corpo de carne sem que esta benignidade de Deus se manifeste na vida dele. Não há esta possibilidade, não, fulano morreu na idolatria, não, morreu vivendo escravo de toda sorte de paixões, mas ele era de Deus, é que não deu tempo da benignidade de Deus alcançar. Não existe isso na Bíblia. Vou repetir, um predestinado de Deus não pode morrer sem que esta benignidade divina se manifeste na vida dele. Amém? Então, à medida que nós fomos lavados, regenerados, renovados pelo Espírito Santo, o Senhor Deus nos constituiu em quê? Na Igreja Santa de Jesus Cristo. A verdadeira Igreja de Jesus, ela é formada por pessoas, meus irmãos, que já estão justificadas, já estão glorificadas, já estão aperfeiçoadas para sempre. Diga para sempre. Não é isso que diz Romanos ou não é? Romanos 8. Vamos conferir na Bíblia, para que não fique aquela ideia, não, isso é o pastor que está dizendo. Não, aqui não é o pastor que diz, aqui é a Bíblia que diz. Romanos capítulo 8, versículo 30. Veja o que diz a palavra. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vou repetir, a verdadeira Igreja de Jesus, a igreja como corpo místico de Cristo, ela é formada de pessoas, meu irmão, que Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Hebreus 10,14 diz, com um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Esta é a verdadeira Igreja de Jesus. Agora, qual é a diferença que esta benignidade de Deus operando na nossa vida, qual é a diferença que este poder renovador, regenerador, restaurador do Espírito Santo causou na nossa vida em relação àqueles que não foram predestinados por Deus? Qual é a diferença, pastor, entre a vida daqueles que são predestinados e dos que não foram predestinados? Vamos ver em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Olha a diferença que há. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Esta é a diferença. Você tem o mesmo corpo de carne, igualzinho a de qualquer pessoa neste mundo. Você tem os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos. A tua carne é igualzinha à carne que reveste a semente da perdição, os filhos do diabo. Mas a Bíblia diz, porque a benignidade de Deus se manifestou na nossa vida, porque o Espírito Santo nos lavou, nos regenerou, nos transformou em novas criaturas, nós continuamos andando na carne, mas não militamos segundo a carne. Quer dizer, todas as pessoas que são verdadeiramente membros da Igreja de Jesus, elas são pessoas nascidas de novo, elas são pessoas regeneradas, elas são pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? São pessoas que vivem uma vida de santidade. Santidade que no texto grego original é o quê? Agiasmo.
Agiasmo significa viver separado do que é profano, viver uma vida devotada, viver uma vida de dedicação a Deus. É aquela pessoa que vive separada de tudo aquilo que é imundícia espiritual deste mundo. É aquela pessoa que se afasta das doutrinas dos homens. Ela não se deixa mais enredar pelo paganismo, pelo misticismo. Ela não se deixa mais contaminar pelos ensinos de demônios. A verdadeira igreja de Jesus, meu irmão, é aquela que está sempre ligada à palavra de Deus. É aquela que segue com zelo os ensinamentos do Espírito Santo. A verdadeira igreja de Jesus, ela não permite, escute o que eu vou dizer para você, ela não permite, em hipótese alguma, as contaminações espirituais. A verdadeira igreja de Jesus, ela não deixa adentrar dentro dela o quê? As doutrinas dos homens, a lógica humana, as tradições que Jesus disse invalidam a palavra de Deus, as imundícias espirituais. Por isso que nós começamos a palavra lendo o texto de Apocalipse, quando o Senhor disse, nela, nunca jamais, diga nunca jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Primeira coisa que você vê aqui, aqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, eles não farão parte da Santa Igreja. Nunca farão parte da Igreja de Jesus. Eles podem fazer parte de uma denominação. Eles podem adentrar aqui. Pode, as portas estão abertas. Aqui pode entrar qualquer tipo de pessoa, mas não significa dizer que aquela pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida, que ela faça parte da Igreja de Jesus. Porque a igreja não são 4 paredes. A igreja de Jesus é um corpo místico. É um corpo espiritual. Então nesse corpo místico, nesse corpo espiritual, só os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Pastor, e aqueles cujos nomes não estão escritos? Eles vão adorar e eles vão servir a todo o sistema da grande meretriz e das suas filhas meretrizes. Vão morrer, meu irmão, sem nunca se submeter à palavra. Não adianta você evangelizar, não adianta você orar para a pessoa, não adianta você insistir com a Bíblia, não adianta. Quantas pessoas você já encontrou assim? Que você, mas irmão, está aqui na Bíblia e mostra, e vai para frente, vai para trás, e exorta, e não adianta, a pessoa morre praticando aquilo que Deus abomina. Não tem jeito. São esses aqui que a Bíblia diz, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Veja Apocalipse 17:8. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer dizer que há pessoas deste mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Agora, não foram escritos no livro da vida desde quando? Normalmente os pastores, por falta de conhecimento, porque não manejam bem a palavra, ensinam nas igrejas que o nome é escrito no livro da vida no dia que a pessoa aceita Jesus. Outro diz, não, é no dia que batiza nas águas. Quando batiza nas águas, deu aquele mergulhinho nas águas, aí o Senhor escreveu o teu nome. Não, não é isso que a Bíblia diz. O nosso nome, meus irmãos, foi escrito no livro da vida, está aqui. Olha aí o restante do versículo. Desde a fundação do mundo. Então ele diz, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Estes aqui nunca farão parte da igreja de Jesus. Nunca, 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 nunca. É absolutamente impossível. Mais adiante no capítulo 22, Jesus também fala sobre isto. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. O Senhor disse assim, fora da igreja, fora da santa igreja dele, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você vê que na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe lugar para pessoas idólatras.
para pessoas que praticam idolatria. E quando a Bíblia fala de idolatria, meu irmão, não é apenas essa idolatria que a igreja romana criou. Não é apenas a adoração de imagem. Idolatria é quando você direciona a tua fé para qualquer objeto ou coisa. Se você crê numa rosa que o indivíduo está ungida, vai te curar, isso é idolatria. Se você crê numa pedrinha, Moisés pisou nessa pedrinha, isso é idolatria. Essa terra, não sei de onde, a terra santa de Jerusalém, Jesus pisou nessa terra, isso é mentira. Há 2000 anos atrás, meu irmão, você acredita que vai vir uma terra que Jesus pisou? Não, isto é idolatria. Não há lugar na igreja de Jesus para pessoas impuras. Quanta impureza espiritual nós vemos aí o povo praticando. Não há lugar para objetos no culto a Deus. Pedrinha branca, né? Usam isso, não isso? Pedrinha branca, rosa, cruzes, velas, incenso, nardo, chave da vitória e tantas coisas mais que você vê aí sendo praticadas. Não há lugar para essas coisas na igreja. Uma pessoa que ama e pratica a mentira religiosa, não é o que ele diz aqui? Fora ficarão os cães, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica. Quer dizer que tem pessoas nesse mundo que amam e praticam a mentira. Você sabe o que é uma pessoa amar a mentira? Você sabe o que é uma pessoa amar, meu irmão? Uma mentira que diz que o diabo pode voltar com mais 7 para a tua vida? E tem gente que ama isso e não abre mão disto e morre defendendo a mentira. A mentira de que a salvação se perde. Cuidado, se Jesus voltar, tu vais ficar. Olha, tem gente que é capaz de dar a própria vida para defender isto, meu irmão. Isso é uma mentira. A mentira de que o Filho de Deus tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Em algumas denominações, em muitas denominações, diz que domingo é o dia do culto da busca ao Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo, irmão. Domingo é o dia de buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. E fica todo mundo buscando, e todo mundo gritando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Procura ele. Quem sabe ele está embaixo da mesa. Procura aí embaixo do banco. Cadê o Espírito Santo? Quando a Bíblia diz o quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Quer dizer, tudo isso são mentiras que estão aí estabelecidas e as pessoas creem e amam e praticam a mentira. Então o Senhor disse: olha, quem ama e pratica a mentira fica de fora da verdadeira igreja. Quem coloca a sua fé em objetos não faz parte dos eleitos de Deus. Não faz parte. Enquanto você não conhece a verdade, tudo bem, né? Era o nosso passado, estávamos mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, né? E as inclinações do pensamento. Mas agora, depois que você ouve a verdade, você larga tudo quanto é mentira. Se uma pessoa ouve a verdade da graça e ela continua amando e praticando a mentira, pode apostar a sua vida que é um filho do diabo. Não tenha dúvida, não. Nem pense duas vezes, meu irmão. Depois que ouviu, por quê, pastor? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Você tem dúvida disso? Mas tem gente que diz: não, mas veja só, sabe, pastor, de repente, né? É uma ovelha, ouviu, mas de repente ela está com algum problema no ouvido, precisa ir lá no otorrino, né? É otorrino, médico de ouvido? Precisa lá fazer uma consulta no otorrino, fazer um tratamento, 2 anos, 3 anos. Quem sabe lá na frente ele vai ouvir. Não existe isso aqui na Bíblia. Pastor, quer dizer que se colocar fé em objetos não é eleito de Deus? Não é. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha como é que Deus abomina isso. Versículo 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: sendo, pois, geração de Deus. Quem é geração de Deus, diga amém. Quem é geração do outro, diga amém. Não tem nenhum deles no nosso meio. Glórias a Deus. Graças a Deus. A descendência da serpente não está aqui. De vez em quando vem alguns, né? Mas passa só algum tempo e vão embora. Então,
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. O que Deus está dizendo? Olha, se vocês são meus filhos, se vocês são gerados por mim, se vocês são da minha descendência, vocês não podem sequer imaginar na mente de vocês que eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito e verdade, seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Só que os homens do diabo, os homens dos filhos da perdição, os homens perversos e maus, eles têm uma imaginação tão grande, meus irmãos, que naquela época eles trabalhavam só ouro, prata e pedra. Com o passar dos séculos, essa imaginação fértil dos filhos das trevas foi se desenvolvendo, né? Hoje não é mais apenas o ouro, a prata e a pedra. Hoje é a rosa, né? É o nardo ungido, é um suco de uva que molha um algodãozinho e diz que é o sangue do cordeiro, e manda as pessoas passar aquilo na janela, na porta, e dizer, ó, é o sangue de Jesus, e vai proteger a tua casa para o diabo não entrar nela. A chave, isso é a chave da vitória. Irmão, você sabe que uma pessoa pegar um portal, é portal que chama esse negócio de porta? Um portal, colocar assim, dizer, isso é a porta. Jesus disse, essa porta é Jesus. Passe pela porta que você vai encontrar a felicidade. Eu disse, pelo amor de Deus, se vocês são minha geração, se vocês são meus filhos, nunca imagine que eu seja semelhante a essas coisas aí. Na verdade, meus irmãos, na verdadeira igreja de Jesus, não se faz essas abominações. Na verdadeira igreja de Jesus, não se faz novenas, não se faz correntes, não se faz jejum, não se pratica nenhum tipo de obras da lei, de sacrifício, visando receber de Deus alguma coisa. Não pode ter esse tipo de práticas na verdadeira igreja de Jesus. A legítima igreja de Jesus, ela crê, meu irmão, que ela já está abençoada por Deus e que tudo que ela necessita, Deus lhe concede graciosamente. Esta é a genuína igreja de Jesus. Diga glória a Deus. Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha aí a verdade da Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Olha, Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O irmão disse que encontrou com o irmão de outra igreja e disse assim, ô abençoado, ele disse, você me chamou de quê? Disse, abençoado. Já sei. Você é de lá, né? Você é de lá, dos predestinados. Disse, perfeitamente. Eleito, predestinado, escolhido de Deus, abençoados, né? Não gostou porque foi chamado de abençoado. Se fosse comigo, você não gostou não, rapaz? Amaldiçoado, maldito, besta fera do inferno. Agora, eu gostei, pastor, legal. Aí você falou a verdade comigo. Perfeitamente. Endemoniado. Gente, como é que é possível isso? O irmão do seminário aqui me deu uma fita, cassete, essa semana agora, para eu ouvir, e pediu para eu comentar na rádio, eu vou comentar. Sujeito falando sobre quebra de maldição. Eu vou botar na rádio um pedacinho, você vai ver. Primeira coisa que eu fiquei em dúvida, se era homem ou se era mulher que estava falando. Começou logo por aí. Já dá para você ter ideia, né? Ele, minha mulher ouviu, mas disse, esse sujeito aí é gay. Aí ele diz assim, e tem uns indivíduos aí que ainda usa Gálatas 3 para dizer que não tem que quebrar maldição. Olhe, tem que quebrar maldição. Eu mesmo sou um amaldiçoado. Eu digo, audácia da pilombeta. Vocês vão ver. Até hoje eu ainda estou quebrando maldições na minha vida. E pregando numa igreja, meu irmão.
Era a fita de áudio, né, Antônio? Antônio está dizendo que devia estar de terno cor-de-rosa. Eu digo, não era a fita de vídeo, não deu para ouvir. Às vezes o terno era azul, mas a cuequinha era rosa. Bom, deixa para lá, é outra história. Bom. Olha, irmãos, se você soubesse como eu fico indignado com essas coisas, gente. Como é que as pessoas são enganadas com isso? Pessoas sem nenhum preparo, pessoas que não foram vocacionadas por Deus, pessoas que não foram chamadas pelo Senhor e se arvoram em pregadores da palavra. É impressionante isto. E por que ocupa o espaço? Pastor, por que essa gente consegue seguidores? Porque falta conhecimento da palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus não é pregada nesse mundo. Até as igrejas sérias hoje não pregam a palavra mais. É coisa muito rara se ouvir a palavra. Então, a verdade da Bíblia é que nós já fomos o quê? Abençoados por Deus. Diga para o teu irmão, tu és um abençoado, rapaz. Diga, tu és um abençoado. Diga, receba esta palavra. Abençoado, abençoado, abençoado. Glória a Deus, glórias a Deus. Pastor, mas o irmão falou aí que tudo que nós necessitamos para a nossa vida, Deus nos concede graciosamente. Pastor, eu não preciso pagar um preço. Eu não preciso fazer um jejum para Deus me abençoar. Pastor, eu não preciso subir os montes às sextas-feiras, né, fazer vigílias para receber a bênção de Deus. Porque o que eu ouço aí fora, pastor, é que tem que ralar. Irmãos, se sacrifícios fizessem com que Deus suprisse as necessidades do povo dele, olha, o povo evangélico era o povo mais feliz da terra, e não tem sido. Onde você encontra mais pessoas necessitadas? Em termos de igreja, nas igrejas evangélicas. Eles ficam com raiva quando eu falo isso, porque eu boto o dedo na ferida, mas é verdade, meu irmão. Ora, mas eles não fazem tanto jejum, não se esfolam o joelho no chão, não lambem o pó da terra, não pagam preços violentos. E por que não sai da miséria? E por que há tanta desgraça? Por que há tanta gente doente? Por que há tanta gente desempregada? Por que há tanta gente explorada? Por que há tantos lares desfeitos? Por quê? Não estão pagando preço? Sabe por quê? Porque as pessoas fazem sacrifícios e se esquecem, meus irmãos, do principal, que é o conhecimento. E o conhecimento gera o quê? Santidade. E a Bíblia diz, sem santificação, o povo de Deus não tem santidade, não tem conhecimento, não tem santidade. Então veja só, Romanos 8, versículo 32. Olha o que a verdadeira igreja de Jesus crê nisso aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará, meu irmão? É isso que Paulo está perguntando. Paulo disse, olha, se Deus não poupou o seu próprio filho, entregou o seu próprio filho para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para sacrificar o seu corpo, será que esse Deus não nos dará graciosamente com o próprio filho dele todas as coisas? Dará ou não dará? Graciosamente. É por graça ou é por obras? É por graça ou é por sacrifício? É por graças. Amém? Então, quem é parte integrante, meus irmãos, da genuína igreja de Jesus Cristo, ele crê nessas verdades aqui, ele crê na segurança eterna da salvação. Ele não tem a ousadia de chamar Jesus de mentiroso. Pastor, mas tem gente que chama Jesus de mentiroso? Tem. Sabe por quê? Veja aí, por favor, no livro de João. João capítulo 10, versículo 28. João 10, 28. São palavras de Jesus Cristo. Ajeita aí o som, João, está dando microfonia, está horrível. João capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna. Diga, eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, a maioria do povo de Deus não crê nisso aqui, meu irmão. Diz que a salvação se perde, diz que o diabo de repente pode arrebatar das mãos de Jesus e jogar um filho de Deus no inferno.
Chama Jesus de mentiroso. Jesus está dizendo: não, eu lhes dou a vida eterna. Não é vida passageira. Eterna significa para sempre. Eterna significa sem fim. Eles jamais vão perecer. Eles jamais vão morrer. Ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará. Se você não crê nisso aqui, você não é ovelha de Jesus. Quem não prega essa verdade aqui não é igreja de Jesus Cristo. É filha da grande meretriz. João capítulo 6. E se está pregando errado, por falta de conhecimento, na hora que ouvir, no outro dia muda o discurso, meu irmão. Não tem. Agora, se continuar, é a prova de que não é dos nossos. João capítulo 6, versículo 37. O Senhor disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Virá ou não virá? Onde está o livre-arbítrio? Não está. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim... Agora a coisa mudou de figura. Agora presta atenção. Você está pensando que eu sou um deusinho aí de amor? Olha, e aquele que vem a mim... Se for a praia, aí, meu irmão, eu jogo de cabeça para baixo dentro do inferno. Se for uma mulher e tiver a ousadia de usar um batom, eu espeto espinhas de peixe nos olhos da danada. Entendeu? Esquartejo ela em 1000 pedacinhos e jogo no lago de fogo e enxofre. Se usar calça comprida, eu fico tão nervoso que eu risco o nome do livro da vida na mesma hora e entrego a Satanás. É isso que está na Bíblia. O que é que Jesus disse? O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Fala para o irmão: de modo nenhum, meu irmão. Diga: de modo nenhum. Diga: das mãos de Jesus ninguém te arrebata mais, rapaz. Diga: das mãos de Jesus ninguém te arrebata. Glória a Deus. Então a verdadeira igreja de Jesus crê nesta verdade aqui. Ela crê, meu irmão, que ninguém pode arrebatá-la da mão de Jesus. Ela crê que se pecar, vai receber de Deus disciplina, correção e açoite, mas o Senhor Jesus de modo nenhum o lançará fora. Aleluia. De modo nenhum. Na verdadeira igreja de Jesus, meu irmão, não há livre-arbítrio para o homem aceitar Jesus. Na verdadeira igreja de Jesus, todos creem que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Todos creem nisto. Não foi um livre-arbítrio, foi porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Um morto não pode exercer livre-arbítrio algum. E a Bíblia diz, num português claro, que nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Diga: mortos. Pastor, nos escolheu antes da fundação do mundo? Você pode conferir em Efésios 1:4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então diz assim: assim como nos escolheu nele, desde o batismo das águas, desde o dia que atendeu a um apelo do pregador debaixo de livre e espontânea pressão. Não. Quando é que o Senhor nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Diga: antes da fundação do mundo. Mas nos escolheu antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus te escolheu para tu ser um santo. O pecado de Adão te matou, mas como a escolha de Deus não foi para você viver em pecado, no tempo de Deus, a benignidade do Senhor se manifestou na tua vida e tu fostes lavado, restaurado, regenerado, santificado, glorificado, redimido. Tudo que tinha direito Deus fez na tua vida para tu ser santo diante de Deus, meu irmão. Tu és um santo de Deus. Então a verdadeira igreja crê nisto aqui. Pastor, foi Deus que me escolheu? Foi. João 15. João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aleluia. Olha, você hoje é um cristão, você hoje é um crente em Jesus, porque o Senhor te escolheu. Não foi o teu livre-arbítrio, não foi a tua vontade, não foi você que tomou a decisão um dia e disse: a partir de hoje eu vou ser um cristão. Não, absolutamente não.
Você estava morto. Olha, se dependesse da nossa decisão, se dependesse da nossa vontade, nenhum de nós estaria aqui. Porque quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, os nossos desejos, as nossas vontades, era para quê? Para fazer tudo aquilo que era do diabo. A carne é inimizade contra Deus. Nós vivíamos como inimigo de Deus. Eu nunca na minha vida, meu irmão, desejei estar em igreja. Nunca, absolutamente nunca. Eu só ia à igreja católica para namorar as meninas. Eu estou sendo sincero. Eu não minto. Exato, quando eu era novo, fui coroinha, mas aquela idade ali de 9 anos, 10 anos. Mas quando eu me tornei um rapazinho, e eu continuava aí, eu só ia lá para dar uma olhadinha nas meninas, entendeu? Queria lá saber de igreja, queria saber de nada. E quando falava de igreja evangélica, eu tinha uma verdadeira ojeriza isso. Eu dizia, Deus que me livre. Eu dizia, eu sou católico e vou morrer católico. E Deus disse, muito bem, isso aí você pode dizer. Você está morto, pode dizer isso aí. Agora você não pode dizer, eu vou ser um cristão. Isso aí só no dia que eu te chamar. No dia que a minha benignidade te alcançar. No dia que Deus agiu na minha vida, me chamou, me escolheu, eu me tornei um cristão e vou sê-lo até o fim da minha vida, meu irmão. Aconteceu o mesmo contigo, meu irmão. Amém? Então não fostes vós que escolhestes a mim. Você vê, a falsa igreja, a grande meretriz e as suas filhas meretrizes negam todas essas verdades aqui que eu estou te mostrando. A falsa igreja, ela está toda contaminada pelas heresias destruidoras. Ela pratica toda a sorte de abominação e mentira. E o nome, meus irmãos, daqueles que praticam essas coisas, a Bíblia diz, não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E disse mais, eles vão adorar a besta. Eles vão morrer seguindo o falso ensinamento, seguindo a falsa igreja. Não tem jeito. E eu quero terminar a mensagem desta manhã dizendo, meus irmãos amados, que o que autentica a verdadeira igreja, o que identifica o genuíno Filho de Deus, o que identifica, qualifica e autentica o verdadeiro pastor, é quando Deus lhe revela o Evangelho. Deus revela o Evangelho aos verdadeiros filhos deles. Você quer ver uma coisa? Para a gente fechar a mensagem. 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo, a igreja da Tessalônica, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então diz assim a palavra: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, o que prova, o que autentica, o que dá segurança de que você é verdadeiramente um filho de Deus, de que a igreja é verdadeira, de que o pastor é verdadeira? Quando Deus confia aquela pessoa, quando Deus confia aquele ministério, quando Deus confia aquele pastor, o Evangelho. Quando a pessoa começa a compreender por revelação de Deus todos os mistérios de Deus, o Evangelho da sua graça. Se você entender o Evangelho, você pratica o Evangelho, você vive o Evangelho, esta é a prova cabal de que você é de fato, de verdade, um escolhido de Deus. Não é por ter uma Bíblia, não é o fato de frequentar culto. Irmãos, frequentar culto qualquer um frequenta. Qualquer pessoa pode vir aqui e participar de um culto. Pode ficar até 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, depois vai embora. Comprar a Bíblia, é só ir aí em qualquer livraria e comprar uma Bíblia. Dizer, eu creio em Jesus. Todo mundo diz isso, qual é a dificuldade que tem? Absolutamente nenhuma. Agora você compreender a palavra, Deus te revelar os mistérios profundos, aquela coisa que o Espírito Santo vai lá no íntimo da tua alma, abre o teu entendimento, te faz compreender, e mais do que isto, faz você viver a palavra, meu irmão. É o que Paulo está dizendo aqui. Fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. E Paulo disse, olha, nós falamos dessa maneira, não para agradar a homem. Irmão, esta igreja aqui não agrada a homens. O verdadeiro Filho de Deus, ele não agrada a homens, ele não quer agradar a ninguém, ele agrada a Deus, somente a Deus.
Essa igreja aqui não agrada ao sistema religioso. Essa igreja aqui não se dobra diante dos poderosos. Essa igreja aqui não está macomunada com esse sistema humano que está estabelecido, que nega as verdades divinas, que serve aos homens, não serve ao Deus Altíssimo. Depois, no versículo 13, ele disse: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, oh, aleluia, a palavra que tu ouves aqui nesta igreja é de Deus, meu irmão, é a mesma palavra que Paulo pregou, é a mesma, não tem diferença. Acolhestes, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Quer dizer que a verdadeira igreja, a verdadeira ovelha de Jesus, o verdadeiro filho de Deus, é aquele que quando ouve essa palavra, quando ouve este evangelho de graça, ele acolhe como sendo a verdadeira voz de Deus. Ele diz: não, isso aí não é palavra de homem, isto aí é a palavra de Deus. E ele disse: a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Então você vê uma pessoa ouvir a palavra e dizer: oh, esta é a palavra de Deus, esta é a verdade de Deus. Isso não é palavra de um homem, isso não é uma sabedoria humana, isso não é uma lógica, isso não é uma tradição religiosa, isso não é uma doutrina que o pastor criou. Isto é a palavra de Deus, isto é a palavra da verdade. E esta palavra começa a operar com eficácia na vida daquela pessoa, começa a transformar a vida da pessoa por inteiro. Essa pessoa é o genuíno filho de Deus. Se não estiver dentro desse processo aqui, não é de Deus. Pode ter Bíblia, pode usar o nome de crente, pode usar saudações religiosas, pode fazer o que quiser na vida. A Bíblia diz: não é. Pode expulsar demônio, pode orar, acontecer sinais, milagre, prodígio. Jesus diz: quando ele voltar, ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nunca vos conheci, mas em teu nome nós expulsamos demônio, fizemos vigília, círculo de oração, subimos os montes. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, todos vós que praticaste a iniquidade. Amém? Esta é a verdade da Bíblia. Se conhecendo essas verdades, meu irmão, ninguém nesse mundo mais te engana. Ninguém vai passar para você um remédio falsificado. Você nunca mais vai receber uma palavra mentirosa. Quando você conhece essa verdade aqui, sabe, você se torna um especialista em Deus. Ninguém te manipula mais, ninguém te engana, ninguém te arrasta mais para o erro, porque tu conheces a genuína palavra de Deus, a sã doutrina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã. Aleluia. Glorifica a Deus com palmas. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Desde a fundação do mundo me escolhestes para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, Santo dos santos. Quando a tristeza vem, tu me tocas, afastando todo o mal do meu viver. Sinto que comigo estás. Sinto que comigo estás, não temerei. Pois tu és grande. Pois tu és grande. Santo dos santos. Santo dos santos. Te adorarei, Senhor da minha vida. Te exaltarei com toda expressão de amor. Te adorarei,
minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor. Tu me deste vida para o teu louvor. Tu me deste vida para o teu louvor. Desde a fundação do mundo me escolhestes para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, que tu és grande, Santo dos Santos. Quando há tristeza, afastando todo o mal do meu viver, sinto que comigo estás, não temerei, pois tu és grande, Santo dos Santos. Santo dos Santos. Te adoro.